Bem-estar familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena. Bem-estar familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena. Da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, sejam bem-vindos a mais uma edição do vosso programa Bem-Estar Familiar, um programa da inteira responsabilidade da Associação São Tomense para a Promoção Familiar, a ASPF. Este é o programa que se preocupa com o seu bem-estar e com o bem-estar de toda a sociedade. E hoje vamos falar de violência baseada no género e violência doméstica, porque o programa de hoje é dedicado ao projeto Mais Voz, Violência Zero, projeto que está a ser desenvolvido pela ADM Estrela, em parceria com a Associação São Tomense para a Promoção Familiar, a Associação São Tomense de Mulheres Juristas e a Fundação da Criança e da Juventude, e que tem o financiamento da União Europeia e do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Por isso, vamos ter neste programa convidados também o consultor jurídico lá mais para o fim, onde uma jurista irá responder a algumas dúvidas que podem muito bem ser as suas. Portanto, agradecemos mais uma vez pela vossa presença e por acompanhar este programa da ASPF. Violência sexual em menores de idade, abuso sexual de menor, abuso sexual infantil ou abuso sexual de crianças é uma forma de abuso infantil em que um adulto ou adolescente mais velho usa uma criança para estimulação sexual e está incluído, pedir ou pressionar a criança a se envolver em atividades sexuais, independentemente do resultado, exposição indecente dos órgãos genitais, mamilos femininos, etc., para uma criança com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos sexuais ou para intimidar ou aliciar a criança, ter contacto físico com uma criança ou usar uma criança para produzir pornografia infantil. Na nossa sociedade, o abuso sexual de menor começa a ser um sério problema de saúde pública. Segundo a lei, abuso sexual infantil é um termo englobante que descreve infrações penais e cíveis na qual um adulto se envolve em atividade sexual com um menor ou explora um menor para o propósito de gratificação sexual. A Associação Psiquiátrica Americana afirma que crianças não podem consentir uma atividade sexual com adultos e condena qualquer ação por um adulto. Um adulto que se envolve em atividade sexual com uma criança está realizando um ato criminoso e imoral que nunca pode ser considerado como um comportamento normal ou aceitável socialmente. Os efeitos do abuso sexual de crianças podem incluir depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático complexo, propensão a mais vitimização na idade adulta e lesão física em criança, entre outros problemas. O abuso sexual por parte de um membro da família é uma forma de incesto e pode resultar em trauma psicológico mais sério e de longo prazo, especialmente no caso de incesto parental. O abuso sexual infantil pode causar danos tanto a curto prazo quanto a longo prazo, incluindo psicopatologias mais tarde na vida. Torna necessário, então, prestar atenção aos indicadores e efeitos que se pode observar em crianças que sofrem de abuso sexual, que inclui variados sinais e sintomas que são mudança no comportamento, na escola ou no contexto familiar, diminuição do rendimento escolar, necessidade de superestimulação ou insegurança, recusa ou medo de ficar com um adulto ou sozinho com ele, medo de algumas pessoas ou lugares, problemas com os anfictérios, perturbações do sono, depressão, ansiedade, afastamento, apatia ou indiferença, automutilação, fuga, problemas com o álcool ou drogas. A nível físico, irritações na boca, na vagina ou no ânus.
Muitas vezes o agressor é alguém que está próximo da criança e confunde-a entre violência sexual e um ato de carinho, servindo-se da persuasão, recompensa ou ameaças, levando a criança a um ato, portanto, a perder a pessoa que acha gostar de si. Portanto, levando a criança também a confundi-lo como uma pessoa que gosta de si, e isto promove o silêncio e alimenta o medo da criança perder a pessoa que gosta de si. Por outro lado, estas crianças alimentam por vezes um sentimento de culpa e vergonha, temendo a desagregação familiar. As crianças podem apresentar comportamento regressivo, como sucção do polegar ou xixi na cama, sendo o mais forte indicador de abuso sexual a atitude e interesse sexual da criança e o inapropriado conhecimento. Geralmente, as vítimas podem retirar-se das atividades escolares e sociais e apresentar vários problemas de aprendizagem e comportamentais, incluindo crueldade contra animais, déficit de atenção com hiperatividade, desvio de conduta, transtorno desafiador positivo, também gravidez na adolescência e comportamentos sexuais de risco que podem aparecer na adolescência. As crianças vítimas de abuso sexual demonstram quase 4 vezes mais incidência de automutilação. Estudos realizados em vários países revelam que 51 a 79% de crianças abusadas sexualmente apresentam sintomas psicológicos. O risco de dano é maior se o abusador é um familiar. E se o abuso envolve relação sexual ou tentativa de relação sexual, ou se as ameaças ou se as ameaça ou força são usados. Portanto, o nível de dano também pode ser afetado por vários fatores, tais como a penetração, a duração e frequência do abuso e o uso de força e estigma social. Quando uma adolescente engravida, corre o risco de ter vários problemas de saúde durante a gravidez, no parto e no pós-parto. O abandono escolar é difícil de evitar. Os problemas financeiros começam a aparecer. O seu futuro está comprometido, assim como o do pai adolescente e do bebê. A gravidez na adolescência contribui para o atraso no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e é um problema de todos nós. O que podemos fazer? Se é jovem, adie a relação sexual até estar preparado. Mas se já é sexualmente ativo, use um método contraceptivo. Informe-se nos postos e centros de saúde recorrendo à consulta de planeamento familiar. Dirija-se a um centro de interação jovem, na escola ou numa comunidade perto da sua casa. Participe nas campanhas de sensibilização e rastreios. Faça a prevenção praticando a abstinência e usando métodos contraceptivos. Nós renovamos os nossos melhores votos de muito boa noite. Caso agora sintonizou o seu canal de rádio, saiba que está a escutar o programa Bem-Estar Familiar, o programa da inteira responsabilidade da Associação São Tomense para a Promoção Familiar. E hoje o programa é dedicado ao projeto Mais Voz, Violência Zero, projeto que está a ser desenvolvido pela ADM Estrela em parceria com a Associação São Tomense para a Promoção Familiar, a Associação São Tomense de Mulheres Juristas e a Fundação da Criança e da Juventude, que tem financiamento da União Europeia, do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Por isso, no programa de hoje falamos sobre violência baseada no género e violência doméstica, e hoje principalmente estamos a falar de violência sexual em menores de idade. Vamos já de seguida escutar um tema musical e depois voltaremos para dar sequência ao programa. Boa escuta! Bem-estar familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação São Tomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena. No meu peito, sentindo uma imensa dor. Para quem ama não há dor pior do que a de perder um grande amor. Está com você, está nas asas
asas do amor, passeando pelo mundo, sem que haja qualquer limite. Quem ama, protege. Proteger é a única forma de se escapar da cinza. Sou feliz hoje porque me protegi. pronunciasse as belas palavras no mundo, jamais conseguiria expressar tudo que eu sinto por você, amor. É algo além da imaginação que seu coração apaixonado pode sentir. Além da imaginação que seu coração apaixonado pode sentir. Não chore, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore. Sentindo uma imensa dor, para quem ama não há dor pior do que a de perder um grande amor. Está com você, está nas asas do amor, passeando pelo mundo, sem que haja qualquer limite. Não chore, 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 não chore. Não chore, não chore. Ouvintes, nós renovamos os nossos melhores votos de muito boa tarde. A violência sexual de menores constitui uma agressão ao bem-estar, portanto, boa noite, quis eu dizer. Portanto, a violência sexual de menores constitui uma agressão ao bem-estar do menor que requer uma resposta ampla e abrangente do sistema legal, articulada e coordenada com a estrutura social e concebida para proteger as crianças vítimas e manter controlados os agressores e abusadores. A violência sexual intrafamiliar em menores constitui atualmente uma das prioridades das políticas de proteção das crianças e de direito humano. Portanto, este facto parece dever-se ao crescente aumento do número de denúncias efetuadas. Contudo, assiste-se ainda a dificuldades de várias ordens por parte daqueles grupos de profissionais que trabalham com o objetivo de prevenir e desvendar a violência sexual em menores no âmbito familiar. Muitas vezes impera o silêncio, quer por parte da vítima como da própria família, que teme denunciar um de seus membros e, por outro lado, tentando evitar expor-se às consequências negativas que daí poderão advir. É ainda um problema social, quer para profissionais, quer para a sociedade em geral,
que evita encarar a real magnitude desta problemática e prefere não se envolver num assunto psicossocial tão complexo. Hoje, na nossa rubrica de consultor jurídico, temos conosco a doutora Nadjeida Castro, juíza de direito, representante da Associação São Tomense de Mulheres Juristas, que vai aqui nos responder a algumas questões que certamente também são dúvidas dos nossos caríssimos ouvintes. Boa noite, doutora Nadjeida Castro. Seja bem-vinda ao programa Bem-Estar Familiar. Boa noite e, antes de mais, muito boa tarde a todos os ouvintes e quero também agradecer essa oportunidade para agradecer à Associação de Mulheres Juristas pelo convite que me foi feito para cá vir e participar no programa. Doutora, muitas pessoas sabem que a violência sexual em menores de idade, em algumas circunstâncias, é um crime público e depois de fazerem a queixa, negociam e preferem retirar a queixa. O que nos diz a Lei 11/2008 sobre esta situação? Sim, a lei determina, portanto, o nosso Código Penal determina no artigo 183 que os crimes, designadamente abuso sexual, os crimes relativos à autodeterminação sexual, dependem de queixa. Ou seja, é um crime semipúblico, não necessariamente público. Ou seja, é necessário que os titulares de direito de queixa a exerçam. Neste caso, como se trata sempre de menores, crime de abuso sexual, menores de 14 anos, o direito de queixa pertence sempre aos pais, que são os representantes legais da criança. Logo, é necessário que, caso ocorra algum crime contra um menor de 14 anos, os pais denunciem e apresentem o direito de queixa. Portanto, eles têm que dizer que desejam procedimento criminal contra o infrator. Só que, normalmente, na falta dos pais, caso os pais sejam cúmplices ou sejam participantes no crime, nesse caso, o direito de queixa terá que ser exercido por outras pessoas. Designadamente, a lei determina que pode ser os avós, por exemplo, do menor, ou então os seus irmãos, ou outros familiares, sucessivamente por esta ordem. Logo, o crime de abuso sexual de criança é sempre de natureza semipública, depende de queixa. No entanto, em casos excepcionais, a lei determina que, caso venha a resultar morte na criança, aí sim torna-se um crime público. Ou então, quando a criança for menor de 13 anos, portanto, até os 12 anos, o Ministério Público, se o interesse da vítima o impuser, pode então atuar e exercer ação penal, independentemente da queixa apresentada pelos pais ou representantes legais. E nesta circunstância, quando se torna público, os familiares têm o direito de retirar a queixa? Ou o que diz a lei sobre este assunto? Sim. O facto de retirarem por se tratar de um crime semipúblico, a lei permite que haja desistência de queixa. Nos crimes públicos, não. Mas tratamos de crime semipúblico, como é o caso do abuso sexual de criança, existe sim o direito de desistência de queixa. Portanto, é o que está na lei e eu creio que é errado porque prejudica muito as vítimas, né, que são as crianças que estão muitas vezes vulneráveis. E só se torna público, como eu disse, se tratar de crimes cometidos contra crianças até 12 anos de idade e o Ministério Público entender que o interesse da vítima aqui justifica. E se a violência sexual em menores, na sua generalidade, é também um tipo de violência punido pela lei, quais as penas a serem aplicadas? Dentro do abuso sexual, a lei distingue vários tipos de situações típicas. Portanto, há factos que estão tipificados na lei. A título de exemplo, no artigo 175, número 1 do Código Penal, a lei determina que quem praticar ato sexual de relevo com menor de 14 anos ou levá-lo a praticar consigo ou com outra pessoa, a pena é de 2 a 8 anos de prisão. O que significa isso de ato sexual de relevo? É todo ato sexual, todo o comportamento, portanto, de cariz sexual, portanto, que tenha um conteúdo de natureza sexual que, portanto, põe em causa a intimidade e a liberdade sexual do sujeito. Neste caso, pode ser, desde logo, o tocar, por exemplo, no peito ou nas partes íntimas da criança. Isto é um ato sexual de relevo, sem necessariamente haver coito.
Portanto, a pena aqui, para estes casos, basta ter beijar ou tocar inocentemente numa criança, a pena é de 2 a 8 anos pelo crime cometido. Já no caso do crime, incluir o agente, neste caso, praticar coito, ou então cópula completa, ou coito anal ou oral, a pena será de 3 a 10 anos de prisão. E nos casos em que o agente praticar atos exibicionistas com menor, ou então pornografia, ou, portanto, atuar com menor por meio de conversas obscenas, escritos, espetáculos, a pena aqui será de até 4 anos de prisão. Portanto, há diferença dependendo do comportamento do ato praticado pelo agente. Sim, sim. E no caso de alguém querer apresentar queixa na polícia sobre uma criança que foi violada ou agredida sexualmente, como funciona o atendimento por parte dos diferentes intervenientes para a solução deste problema? Ou seja, o que diz a lei sobre as medidas de urgência e o atendimento e os procedimentos a serem seguidos? Sim. Neste caso, qualquer dos pais, ou o pai ou a mãe, que são os titulares de direito de queixa, devem logo dirigir-se ou à Polícia Nacional, ou então ao Ministério Público ou ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e Familiar, e ali denunciar a situação ocorrida, dando todos os elementos possíveis para que depois o processo seja reencaminhado às autoridades para, neste caso, darem início à investigação. E quando há situação em que estes intervenientes encobrem o crime, o que diz também a lei sobre isto? Antes de passar a isto, só para concluir o raciocínio anterior, é necessário que essa queixa, esse direito de queixa, seja exercido o mais rápido possível, de forma a preservar então os meios de prova. Porque se uma criança foi vítima de abuso sexual, não se pode deixar muito tempo, porque quanto mais cedo for denunciado e investigado, porque é necessário fazer os tais exames médicos legais para determinar então as lesões que a vítima sofreu e colher os meios de prova. Portanto, é necessário que não corra muito tempo. Em relação à questão que agora me colocou, se realmente... pode repetir a questão? Sim, se no caso os intervenientes, ou quem tiver de fazer a queixa, encobrir o agressor ou não chegar a proceder a queixa ou não fazer a queixa, sim. O que é que a lei diz sobre isso? Neste caso, eles são comparticipantes, portanto, são cúmplices no crime cometido contra o menor e logo terão que ser constituídos também arguidos no processo. No caso de, por exemplo, ser um padrasto ou madrasta cometeu um crime sobre a criança, o outro pai ou a mãe que não está com a criança pode e deve denunciar obrigatoriamente. Se for um dos pais e o outro encobrir, ambos deverão ser constituídos arguidos no processo. E neste caso, é dessas situações, como eu referi, aqui o interesse da vítima impõe que o Ministério Público atue. Portanto, passa a ser um crime público, porque ambos os pais estão a cobertar e, portanto, a cometer o crime contra o próprio filho. E neste caso, por exemplo, os vizinhos também poderão fazer a queixa? Sim. Caso percebam algum problema, não é, no seio da família relativamente a este caso? Exatamente. Mesmo se eles fizerem a denúncia, pode logo o Ministério Público ou a polícia chamar então os titulares de direito de queixa para exercerem esse direito de queixa e durante a investigação, se vier a confirmar que realmente a mãe ou o pai acobertou a situação, o seu estatuto também no processo muda, de testemunha passa a ser arguido. Portanto, poderá vir a ser condenado e uma das consequências da condenação será portanto, passa a ser inibida do exercício do poder paternal. Uma das consequências da sentença. Sim. Doutora Nadjeida Castro, o consultor jurídico hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no programa e por suas palavras. Obrigada. Muito obrigada. E assim, ouvintes, nós também já estamos na linha do fim desta edição do vosso programa Bem-Estar Familiar. Vamos aqui proceder à apresentação da equipa que esteve na produção e realização do mesmo. Hoje o programa contou com técnica, como sempre, não é? De Gilmar Santos, coordenação de António Amado Vaz, Diana Ferreira. Também tivemos no nosso consultor jurídico hoje a doutora Nadjeida Castro, juíza de Direito,
e também representante da Associação São Tomense de Mulheres Juristas. Portanto, apresentação de Leide Damião. Nós vamos fechar o programa, claro, com promessa de estarmos de volta na próxima oportunidade. Muito boa noite a todos e até a próxima. Bem-estar familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena.